Bom dia, eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus, Salmo 46, versículos 1, 2 e 3. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Salmo de número 46, versículos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amados irmãos, amados amigos, nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo uma grande crise, uma pandemia viral que está deixando todos os setores da humanidade em pânico. O caso é tão complexo que está levando ao caos toda a economia mundial. Não pensemos que é apenas a nossa economia brasileira, do nosso país, fragilizada, que está sendo atingida. Países que têm uma economia bem mais robusta do que a nossa, como China, França, Itália, Estados Unidos, Alemanha, todas estas economias estão sofrendo e não sabem realmente até que ponto chegarão. As empresas estão sendo fechadas, os templos religiosos estão sendo fechados, estamos sendo obrigados a ficar em nossas casas reclusos, nem podemos mais apertar a mão nem abraçar as pessoas queridas. As pessoas estão apreensivas, o mundo está em pânico e, sinceramente, nós não sabemos quando nem quando isso terminará. Eu acredito que a palavra mais adequada para descrever o nosso momento é crise. Estamos enfrentando uma grande crise, certamente a maior de todas desde o final da Segunda Grande Guerra. Na posição de pastor, de líder espiritual, de irmão, de amigo, de servo de Cristo, eu quero trazer uma palavra para todos, aos nossos irmãos de Frutuoso Gomes, aos nossos irmãos de Lucrécia, aos irmãos de outras igrejas, de outras denominações, e também aos nossos amigos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a nossa decisão de suspender as atividades das nossas igrejas. Alguns acharam a decisão acertada, sábia, até entraram em contato comigo e comentaram nas redes sociais. Eu agradeço sinceramente a estes irmãos, porque é muito importante saber que nós estamos unidos, é muito importante saber que nós estamos caminhando na mesma direção. Eu digo para vocês que foi uma decisão deveras difícil. Eu já havia comentado com Ritinha, com alguns irmãos sobre esta possibilidade, mas quando chegou o momento de tomar a decisão, de postar o comunicado, puxa vida, como foi difícil. Mas sei que nossos irmãos apoiaram e entenderam que, embora seja uma decisão difícil, é uma decisão necessária. Outros criticam e estão criticando. Eu quero dizer a essas pessoas que a igreja não deixou de existir. Nós não deixamos de ser crentes. Não deixamos de confiar em Deus. Eu não deixei de ser pastor. Nós não somos covardes. Apenas decidimos agir pelo bom senso, porque
Alguém acha que ter fé significa agir com insensatez. Muito pelo contrário. O povo de Deus possui um conhecimento espiritual. De modo geral, é um povo sensato. A nossa fé não é uma fé cega, embora seja uma fé transcendental, espiritual, sobrenatural, mas não é uma fé cega. Ao mesmo tempo, como igreja que nós somos, nós temos o dever de cooperar com a sociedade. Nós pensamos em irmãos nossos que estão naquelas situações de risco, como pessoas idosas e que têm doenças pré-existentes. Nós não queremos que esses irmãos contraiam esse vírus. E, irmãos amados, é preciso reconhecer que ninguém está acima do bem e do mal. Mesmo pessoas jovens, de saúde robusta, mesmo nós, o povo de Deus, nós não estamos acima do bem e do mal. É preciso sim ter cautela, é preciso sim ter cuidado. Gosto do que o autor de Provérbios diz, Provérbios 22:3, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas os sem experiência passam adiante e sofrem a pena. Sobre isso, essa nossa decisão e a decisão de muitas igrejas e de muitos pastores de fecharem as portas, eu quero lembrar 2 episódios da palavra de Deus. Quando sobreveio a grande perseguição à igreja primitiva, que culminou com o apedrejamento de Estevão, Atos 7, Atos 8 mostra que os cristãos foram dispersos, fugiram. Atos capítulo 8, versículo 1, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Agora ouçam isso, Atos 8:1, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqueles irmãos tiveram que fugir, porque senão seriam presos e até mortos. Mas eu nunca vi alguém dizendo, faltou fé àqueles irmãos foram covardes. Eu nunca vi pastor sério, responsável, afirmando isso. O detalhe é que aqueles irmãos fugiram, como diz a palavra, para as terras da Judéia e de Samaria, e por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Atos 8, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Notem, eles fugiram, mas não deixaram de ser crentes, não deixaram de servir ao Senhor. Aquele momento foi uma porta aberta para que o evangelho fosse pregado. Irmãos, como eu disse anteriormente, a igreja não deixou de existir. A igreja é o povo. A igreja não é o templo. Simplesmente a igreja não está podendo se reunir de maneira presencial. Nós não deixamos de ser crentes. Nós não deixamos de confiar em Deus. Eu não deixei de ser pastor. Nós não somos covardes. Nós não abandonamos a nossa fé. Nesse sentido, eu exorto aos nossos irmãos, cuidem das suas vidas espirituais. Eu sei que é o momento quando todos estão pensando na saúde física, mas até para que nós tenhamos estrutura e enfrentemos com coragem este momento tão difícil, é necessário que nós cuidemos das nossas vidas espirituais. É necessário que nós oremos, leamos a palavra de Deus, façamos o culto doméstico, façamos oração de intercessão, oremos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país.
pela humanidade, pelos profissionais de saúde e por nossas autoridades. Ou seja, é importante que durante este tempo nós continuemos servindo ao Senhor e mais do que nunca buscando a presença do Senhor. Um outro episódio que me veio à mente sobre a decisão de suspender ou não os cultos da igreja diz respeito ao apóstolo Paulo. Quando Paulo foi convertido, ele foi levado para a cidade de Damasco. E lá ele logo começou a pregar o evangelho. Mas os judeus se revoltaram contra ele e tramaram a morte dele, a morte do apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Fugiu de noite pelos muros da cidade, dentro de um cesto. Atos 9 e 25. Alguém aí diria que faltou fé a Paulo? Alguém aí diria que Paulo é covarde, foi covarde? É claro que não. A Bíblia diz que o povo de Deus tem que ser sóbrio, sensato, inteligente. A gente não pode brincar com uma situação tão séria assim. Além disso, como igreja que somos, nós queremos dar a nossa cooperação à sociedade e de algum modo impedir ou minimizar a grande propagação que esse vírus é capaz de fazer. Então entendam bem a nossa decisão dolorida, doída, esperamos que não seja por muito tempo, mas o meu compromisso, amados, é pelo menos uma vez por semana gravar aqui um sermão com a ajuda do nosso amigo irmão Marcos e postar nos grupos da igreja e nas redes sociais. Em segundo lugar, eu quero dizer aos amados, sejamos cautelosos, sejamos cuidadosos. A situação não é uma brincadeira. Às vezes eu acho que há pessoas que ainda não se tocaram, não têm ciência da seriedade do caso. Eu não estou dizendo entrem em desespero, nada disso. Mas eu estou dizendo, sejamos cautelosos, sejamos cuidadosos. Sigamos as orientações dos profissionais de saúde. Se for possível, fiquemos em nossas casas. Evitemos aquelas saudações mais afetuosas, como aperto de mãos e abraço. Lembremos-nos de sempre lavar as nossas mãos. Evitemos aglomerações. Eu estou aqui agora no templo da Igreja Batista Emanuel de Lucrécia. As portas estão abertas, mas o templo está vazio. Tem aqui a minha esposa Ritinha, nosso amigo aqui cinegrafista Marcos, mas o templo está vazio. Então precisamos tomar cuidado. Além disso, mantenhamos-nos informados. Eu acredito que a informação é uma poderosa arma contra esse vírus. E por favor, tenhamos cuidado com os fake news. Acho que é salutar a gente compartilhar algumas informações úteis nas redes sociais, mas antes de compartilharmos essas informações, é importante verificarmos se elas são verdadeiras ou se elas são fake. Então vamos ter cuidado, porque a informação certa é muito bem-vinda, mas a informação errada, ela é sempre maléfica. Em terceiro lugar, dependamos de Deus e vivamos pela fé. Não apenas nestes dias, não apenas agora. Amados, Deus sem nós é Deus autossuficiente, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E nós, sem Deus, somos o quê? Nós não somos absolutamente nada. E agora nós temos uma ciência mais apurada sobre isso. Portanto, vivamos pela fé.
Notem como a fé é importante. Nós somos salvos pela fé. O justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creamos que Deus está no controle de tudo. Amados, esse fato, essa pandemia, não é algo que fugiu ao controle de Deus. Eu digo a vocês, tudo aquilo que diz respeito à humanidade interessa muito a Deus. É interessante, quando Deus foi criar todas as coisas, Deus criou todas as coisas apenas ordenando: haja luz e houve luz. Mas quando Deus foi criar a humanidade, Deus criou de um modo especial, de um modo diferente. Então, tudo aquilo que diz respeito à humanidade interessa e muito a Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. Às vezes Deus faz algo, vontade soberana, ou permite algo, vontade permissiva, e nós não entendemos. E nós não devemos ter a pretensão de entender os desígnios de Deus. Afinal de contas, Deus é tão grande que, se eu o entendesse, eu diria: ele não é Deus. Basta que nós creamos assim: a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Deus fez, faz e fará sempre a coisa certa. Acho muito interessante quando Jesus fez uma admoestação em Mateus 10, 28 a 31, mostrando como nós somos importantes para Deus. Jesus Cristo disse, Mateus 10, 28 a 31, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Amados, essas palavras devem nos encher de esperança, de conforto. Não cai um passarinho, não cai um pardal, se Deus não permitir. Aí você acha que uma pandemia como essa, uma crise como essa que está afetando todos os setores da sociedade mundial, fugiu ao controle de Deus? Não, amados. Confiemos em Deus e continuemos vivendo pela fé. O salmista diz, Salmo 46, 10 e 11, ó Deus, pela inspiração, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que Deus diz: aquietai-vos. É como se ele dissesse assim: gente, tenha calma, confie em mim, eu estou no comando, eu estou no controle, eu serei exaltado sobre todos e sobre esse vírus, eu não os abandonarei, eu sou o seu refúgio, eu sou a vossa fortaleza. E o que dizer das palavras de Pedro? Pedro diz, 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu digo a vocês que eu amo essa palavra cuidado. Ele tem cuidado de vós. Lembro-me, principalmente na minha infância, o cuidado que meus pais tinham por mim e por toda a família. Meu pai e minha mãe, ainda hoje eles têm. A gente
imaginava assim: nada poderá nos acontecer de mal, porque o nosso pai e a nossa mãe aqui da terra cuidarão de nós. Aí a gente cresce e entende que o amor deles realmente é grande, mas eles não são poderosos como a criança imagina. Mas aqui Pedro está falando de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, estejamos certos: Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonará. Salmo 46, citando mais uma vez, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não parece que essas palavras que foram escritas há mais ou menos 3.000 anos no passado, não parece que descrevem a situação vivida pelo mundo hoje? Mas não importa. Deus era Deus antes da pandemia, Deus é Deus durante a pandemia, e Deus continuará sendo Deus após a pandemia. Ele não nos abandonou, Ele está no controle de tudo, Ele está no comando de tudo. Portanto, amados, vivamos pela fé e dependamos do Senhor. Em quarto lugar, utilizemos este momento para refletir sobre a nossa própria maneira de viver. Como eu disse, vivemos um tempo de crise. E se há um tempo propício para uma boa reflexão, é um tempo de crise. Pensemos, nós que somos crentes, quantas vezes tivemos a oportunidade de ir ao templo com a nossa família, ter comunhão com os irmãos, louvar a Deus, ouvir a palavra, mas nós simplesmente não fomos porque não quisemos. Agora a gente quer, mas agora a gente não pode. Quantas vezes até fomos ao templo, mas fomos tão negligentes que chegamos atrasados, nem abrimos a nossa boca para louvar o Senhor, nem abrimos a Bíblia para acompanhar a leitura do pastor, ouvimos a palavra, mas de mau grado. Agora não podemos fazer nada disso. Quantas vezes tivemos a oportunidade de abraçar fraternalmente um irmão e uma irmã, apertar-lhe a mão, dizer-lhe quanto nós o amamos, e nós não fizemos nada disso? Agora bateu aquela saudade, não é verdade? Mas a gente não pode fazer isso. Quantas oportunidades tivemos de evangelizar? Evangelizar nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, e a gente não evangelizou. Agora a gente não pode nem chegar perto deles. Olha, irmãos, quantas oportunidades perdidas para todos nós, crentes e descrentes. Quantas vezes achamos que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo, e agora um inimigo praticamente invisível transformou a economia mundial em nada. Você pode até colocar dinheiro no bolso e dizer: vou comprar um litro de álcool gel, e você não tem o dinheiro, mas você não compra. Mas quantas vezes nós confiamos no dinheiro? Quantas vezes deixamos de priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus, e buscamos loucamente os bens materiais? Quantas vezes achamos-nos autossuficientes, até pensamos que éramos invencíveis,
e que não precisávamos de Deus, esquecendo-nos que somos tão frágeis que um vírus é capaz de nos vencer. Esquecemos-nos que nós somos pó e cinza. Esquecemos-nos que a vida é fugaz e transitória. Esquecemos-nos que nós não somos, na verdade, tão poderosos assim. Você, meu amigo, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lembre-se, Jesus continua lhe chamando. Jesus Cristo diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sinceramente, eu não sei quando e como essa pandemia terminará. Mas eu sei que a vida humana é transitória, é passageira. Além dessa vida, existe a eternidade. No céu, para os que são crentes em Jesus Cristo. No inferno, para os que rejeitarem Jesus Cristo. Amado amigo, você que ainda não é crente, está preocupado, ansioso, talvez em pânico, em desespero. Jesus Cristo promete descanso para a vossa alma. Nós podemos encontrar descanso para o corpo numa cama, num quarto bem ventilado. Mas onde encontraremos descanso para a nossa alma, se não for em Jesus Cristo? Jesus Cristo disse: o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual será a vantagem se amanhã ou depois essa pandemia for extinta, a economia mundial voltar a crescer, os shoppings voltarem a receber muitas pessoas, os desportistas voltarem a competir, a gente poder sair de casa? De que valerá isso, se ao morrermos formos afastados de Deus e condenados ao inferno? A grande pandemia mundial não é do coronavírus. A grande pandemia do mundo é o pecado. Porque o pecado mata o corpo e lança a alma no inferno. Pense nisso. Mas em Jesus nós temos a salvação. Jesus é o Salvador do mundo. Finalmente, eu quero dizer aos nossos irmãos e aos nossos amigos: eu, pastor Iramar, não estou de férias. Eu continuo orando por vocês, eu continuo cuidando de vocês, eu continuo amando-os. Portanto, se quiserem e se precisarem de uma palavra de apoio, de conforto, ou se quiserem simplesmente conversar comigo via celular ou WhatsApp, seja você de uma das nossas igrejas, de qualquer outra igreja, seja crente ou descrente, eu estou e sempre estarei à sua disposição. Lembrar que em momentos de crise, principalmente, é necessário agir com prudência e com equilíbrio. Sirvamos a Deus, cuidemos e oremos uns dos outros, leamos a palavra de Deus, sigamos as orientações dos profissionais de saúde e certos de que dentro em breve nós voltaremos à normalidade. Mas a normalidade só vale a pena ser vivida se nós temermos ao Senhor e servirmos ao Senhor. Quero dizer aos irmãos que nós já estamos com muita saudade de vocês, tanto eu como Ritinha. Quem me conhece sabe que eu sou muito caseiro, mas sinceramente ficar em casa obrigado não é uma boa coisa não. Mas é isso que eu estou fazendo.
Para um pastor que prega 6 vezes por semana como eu, é muito sem graça ficar em casa sem ter o que fazer. Mas o nosso compromisso é esse, em espírito e em oração. Nós estaremos sempre ao lado de vocês. Peço que vocês orem por mim e também orem por Ritinha. Às vezes a gente pensa que o pastor e a família do pastor estão acima do bem e do mal. E nós não estamos. Como eu gosto de brincar, eu não sou de Tramontina. Eu sou de carne e osso, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos medos que vocês. Amados, Deus os guarde, Deus os abençoe e que sigamos juntos, unidos, vivendo, servindo, adorando, orando, lendo a palavra e cuidando das nossas vidas espirituais. Eu vou fazer uma oração nesse momento. Pai de amor, eu te agradeço, porque apesar desta grande pandemia que está assustando o mundo inteiro, nós sabemos que o Senhor é Deus, sempre foi e sempre será. Sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que nada foge ao controle da tua vontade. Sabemos que o Senhor não nos abandonou e que o Senhor jamais nos abandonará. Pai, neste momento, mais do que nunca, nós estamos tomando ciência de como dependemos de Ti, de como somos frágeis e necessitados. Por isso, meu Deus, eu suplico, eu rogo, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos socorra. Socorra os nossos irmãos, as nossas igrejas. Socorra, ó Pai, nossos amigos, nossas cidades, nosso país. Socorra, ó Pai, a humanidade. Eu estou pedindo assim não porque mereçamos. O Senhor sabe que não merecemos, porque o Senhor conhece a malignidade dos nossos pecados. Pedimos assim ao Pai porque confiamos na Tua graça infinita, no Teu amor infinito e na Tua misericórdia que se estende de geração a geração. Pai, dê-nos força, dê-nos ânimos. Nós não sabemos, ó Pai, de que maneira o Senhor acabará com esta pandemia, mas nós pedimos que o Senhor dê aos infectologistas, aos profissionais de saúde, aos médicos, a força, a fortaleza e a capacidade, ó Pai, de quem sabe, criarem uma vacina, um medicamento que possa extinguir este vírus da humanidade. Pai, nós oramos e pedimos assim, mas nós sabemos que a Tua vontade será feita. E isso nos enche de fé, de coragem e de confiança. Porque cremos e sabemos que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu oro. Amém. Obrigado. Nosso compromisso é, pelo menos uma vez por semana, gravar e postar um sermão assim nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.